Vamos aí, gente. Estou trazendo mais uma questão envolvendo triângulo. Dois lados de um triângulo medem 6 centímetros e 10 centímetros. E o ângulo entre eles medem 60 graus. Quando você vê uma bolinha assim, 60 é uma bolinha graus. Determine a medida do terceiro lado do triângulo. Então vamos formar aqui um triângulo. O triângulo já sei que são 3 lados, né? Olha. Aqui diz que um dos lados mede 6 centímetros, o lado menor. O lado maior mede, dois lados de um triângulo medem 6 centímetros e o outro lado mede 10. E o ângulo entre eles medem, qual é o ângulo? 60 graus. Certo? Determine a medida do terceiro lado do triângulo. Quero saber, já tem esse lado aqui que é 6, esse lado é 10. Eu quero o terceiro lado. Quando eu não sei, eu represento por x. Eu quero o terceiro lado do triângulo. Observe bem, gente. Nessa questão as pessoas perguntam, bem, gente, professor, isso é seno ou é cosseno? Como é que eu sei se é a lei que eu vou usar do seno ou do cosseno? Bem, quando a lei for do seno, eu tenho que ter a medida de dois ângulos. Se eu tivesse aqui 60, vamos imaginar que aqui fosse 45. Se eu tivesse a medida de dois ângulos e apenas o valor de um lado desse triângulo, né? Aí eu estivesse à procura dos outros dois lados, prontamente eu utilizaria o seno. Só que nesse caso aqui nós temos a medida dos dois lados e o valor de um ângulo. Quando nós temos a medida de dois lados e de um ângulo, nós utilizaremos o cosseno. Quando nós temos a medida de dois ângulos e um lado, seria o seno. Como nós temos aí valores de dois lados, um lado é 6 centímetros, o outro lado é 10 centímetros, e temos a medida apenas de um ângulo, todas as vezes que isso ocorrer, nós utilizaremos o cosseno. E qual é a fórmula do cosseno, gente? É o A ao quadrado. Quem é o A ao quadrado é o que eu estou à procura. X ao quadrado. Né? É o A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C cosseno de θ. Então vamos aqui, o A ao quadrado é X ao quadrado. Eu quero saber o B pode ser qualquer um. O B é esse aqui. Eu vou colocar aqui para facilitar, né? Vamos aqui colocar A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C cosseno de alfa, certo? E aí eu coloco, quem é o A é o que estou à procura, x, sempre elevado ao quadrado. Quem é B é a medida de um dos lados, vou utilizar aqui o C ao quadrado. O C, o outro lado, 10 ao quadrado, menos 2. Quem é o B é o 6. E quem é o C é o 10. E o cosseno de θ, quem é o cosseno de θ? É o cosseno de 60 graus. Qual o valor do cosseno de 60 graus, gente? Olhe, o cosseno de 60 graus é aquela musiquinha, olha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre, olha, todos sobre 2. Certo? Certo? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Vou colocar a raiz no 3 e no 2. Olha que tiver 3 e 2, olha. Eu coloco a raiz no 3 e no 2. Vamos ficar só até aí, né? Não vou ter gente que nós não vamos utilizar tangente. Certo? Então vamos aqui a musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Vou colocar a raiz no 3 e no 2, ó. Certo? Vamos ficar por aí? Então nós vamos aqui a x ao quadrado, que é igual a... Quanto é 6 ao quadrado, né? 6 vezes 6, potenciação, gente. Aquele assunto do fundamental. 10 ao quadrado, 100. 2 vezes 6, 10. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 10, 120. E o cosseno de 60, olha, vamos aqui. Cosseno de raiz de 3 sobre 2
O de 60 é 1 sobre 2. Aqui é 60. 1 sobre 2. X ao quadrado é igual a 36 mais 100. 136 menos 120 vezes 1, 120. Dividido por quanto? 120 vezes 1 é 120 dividido por 2. Aí prontamente eu vou para a minha operação, hein? X ao quadrado igual a 136 menos 120 dividido por 2, né? 60. Pronto. E aí eu vou x ao quadrado é igual a 136 menos 60, que é igual a 76. Certo? X ao quadrado, um lado né 6, 6 ao quadrado, o outro lado né 10, 10 ao quadrado, menos 2, que é B 6, que é C 10, cosseno de 60. X ao quadrado igual a 6 ao quadrado 36, 10 ao quadrado 100. E aí 2 vezes 6, 12 vezes 10, 120. O cosseno de 60 é 1 sobre 2. Somei 36 mais 6, 136. Multipliquei 120 vezes 1, 120 e dividi por 2. Somei 136 dividido 120 por 2, 60. E aí na subtração x ao quadrado é igual a 76. Então, gente, de posse dessas informações que são bastante importantes, o que é que nós vamos fazer para prosseguir com a nossa operação, certo? Como o quadro aqui é pequeno, o que é que nós vamos fazer? Vocês podem aqui observar que quando nós fizemos o cálculo, qual foi o valor aqui realmente encontrado? Que valor foi que nós encontramos aqui, gente? Nós encontramos a raiz, né? Quem é que está aí dentro desse radical? Não é x ao quadrado, não é 76, né? Não é x ao quadrado. Esse 2 aqui, ó, eu vou transformar no radical. Isso aqui vira o radical, ó. 76. E o que é que eu faço aqui baseado no 76? Eu vou simplificar, certo? 76 pode ser por 2 é par. Vai dar quanto? A metade de 70 é 36, a metade de 6 né, é 3. 38 é par por 2. 38 dividido por 2, 19. 19 é número primo só divide por 1 por ele mesmo. O que é que nós encontramos aqui? Encontramos que essa raiz quadrada de 76 equivale a quanto? A 2 duas vezes, duas vezes, e 19 uma vez. Essa raiz quadrada de 76 equivale a, eu posso representar assim, ó, 2 elevado ao quadrado, 2 duas vezes, vezes 19. E aí eu posso representar assim, ó, esse daqui, esse 2 está sozinho, mas ele fez a união matrimonial, ó, casou. Vamos imaginar que esse índice aqui, ó, esse radical aqui é a casa. Então o que acontece? Quem casa quer o quê? Casou, tá sozinho. Quem casa quer? Casa. Então para fora de casa. Vá procurar seu rumo. Aqui não é a casa, mas esse 19 está ok, está sozinho, ele continua solteiro. E enquanto ele estiver solteiro, ele vai continuar na companhia dos pais. Então a raiz quadrada de 76 equivale a 2 raiz de 19. Então esse é o resultado da questão. Esse lado aqui equivale a 2 raiz de 19. Não era esse lado que eu estava à procura? Então dois lados de um triângulo medem 6 cm e 10 cm e o ângulo entre eles mede 60 graus. Determine a medida do terceiro lado do triângulo. Descobrimos quando nós temos dois lados e um ângulo, utilizamos a fórmula do cosseno. Fizemos isso, substituímos, encontramos raiz x ao quadrado igual a 76, jogamos dentro da raiz, ficou raiz 76. Simplificamos, encontramos 2 duas vezes, realizamos o casamento. Ao casar, percebemos que precisaria ele ser expulso de casa, ele tinha que seguir a vida dele. Ele foi colocado para fora, mas o 19, como ele está solteiro, né? Enquanto estiver solteiro, está dentro de casa.
Por isso ficou 2 raiz 19. Tá bom, gente? Brigadão. Se você gostou, compartilhe. Deixe seus likes. Tá bom? Nos ajude para que mais pessoas possam assistir a este vídeo. Até a próxima e excelente final de semana para todos.